fotografia do colo do outro, né? Porque não tínhamos as visualizações, como é que podemos fazer. Vimos então no outro, dependente da patologia, temos ter várias formas de fazer a colheita e o tipo de amostras que temos, né? As esterectomias totais, normalmente em patologia benigna, as radicais e a patologia maligna. Nas radicais temos então por patologia do colo, em que vamos ter que fazer a inclusão do colo da totalidade e ficamos então a falar aqui do colo da totalidade são um pouco não visível, né? Ficamos aqui mais ou menos neste PowerPoint antes do vídeo, que é o mínimo de colheita que devemos fazer, certo? Mais ou menos isto só para tentarmos nos enquadrar, isto não tem paramos aqui no meio. Em relação então à colheita quando é carcinoma do endométrio, ok? Aqui já vai ser da parte do corpo uterino e não do colo. Vamos sempre representar o colo anterior e o colo posterior, temos sempre que representar as duas zonas. Vamos representar então isto para percebermos se o tumor que está na cavidade do endométrio e pode invade o colo ou o segmento cervical. Portanto, isto pelo estadiamento. Em relação depois ao tumor, se ele se inserir mais numa parede ou noutra, vamos sempre pôr das duas paredes, da anterior e da posterior, sempre a ter a intenção, a maior invasão do miométrio e a menor distância acerosa. Isto porque a maior invasão vai influenciar o T. O T nestes tumores, quanto mais invasivo for, pior será o T. E a distância acerosa vai dar então a parecer se o tumor pode não estar invadido a serosa já, e aí o estadiamento já piora. Se houver nódulos, miomas do miométrio, também vamos retirar. E se tivermos os anexos, também vamos fazer essa técnica. Então aqui podemos pintar, podemos pintar, aqui vamos abrir o útero tudo junto, como na patologia quando é benigno. A abertura é exatamente a mesma, só no colo uterino é que nós separamos o colo. Podemos optar por pintar de duas cores ou uma cor, isso vai sempre dar preferência ao patologista. E depois aqui vamos então ter atenção que vamos tentar sempre tentar a partir de maior invasão. Desculpem lá. Pronto, aqui vamos então tentar representar uma mais invasiva e que estiver mais perto da serosa, que eles representam aqui, a zona aqui mais perto da serosa, vamos tentar representar. O istmo, eles representam um corte assim na transversal, mas podemos fazer um corte paralelo a este aqui, desde que dê para mostrar a transição do tumor. Aqui, o tumor estando muito próximo desta zona, até pode-se optar por fazer estes cortes para ver então a transição do tumor para o canal cervical, por exemplo. Podemos sempre, a maneira como fazemos os cortes vai sempre dependendo do que nós queremos mostrar. Tentando sempre mostrar relações, porque é isso que vai então ao estadiamento. Pronto, em relação então ao TNM do carcinoma do colo, o que vai fazer é, quanto mais invasivo for também, e a sua dimensão, também se ele invade o estroma, isto, vocês não precisam decorar isto, ok? Só para vocês terem uma noção, que é por isto, é que no colo nós fazemos a inclusão total, isto também mudar em milímetros, portanto, quando ao fazer a colheita total, o patologista consegue fazer esta avaliação ao microscópio e fazer então as medições exatas. Pronto, isto é ainda também, depois quando já o T2 já é mais de 4 cm, já microscopicamente já é visível. E depois aqui então, se o tumor invade os paramétros também, daí também a importância de se retirar os paramétros na totalidade. No carcinoma do endométrio, o cutoff de referência é se invade mais ou menos 50%, tanto que quando nós fazemos exames temporâneos, não sei se vocês se lembram do que eu falar na primeira aula dos exames temporâneos, no caso do carcinoma do endométrio nos temporâneos, nós vamos avaliar se invade, dar a parecer aos clínicos, se invade mais ou menos 50%. Se ele invadir mais de 50%, eles já não vão ser tão conservadores e vão tirar, vão retirar os gânglios linfáticos, as cadeias linfáticas inguinais. Vão fazer então essa linfadenectomia, porque a probabilidade de ter metástase é maior, invadindo o procedimento é maior. Então, vão logo retirar esses gânglios, daí ser uma avaliação, ok? Que aqui se invade mais ou menos. Depois isto macroscopicamente, como é que nós avaliamos esta invasão? Não sei se tem aqui, também aqui, não vai dar para ver, isto é o total, desculpa lá. Talvez no vídeo anterior
Deixem-me lá tentar mostrar como é que eu consigo avaliar os 50%. Quero tirar o som disto? Não consigo tirar. Pode? Não consigo tirar o som. Não, acho que não vai correr bem, porque eu só estou a dizer que não consegui tirar o som. Tira o som interno, assim. Não tira o som do computador. Tira o som do computador. Como é que eu tiro? Não se mexerem com FM e F4. Não, F4 é na parte de baixo, na barrinha de tarefas, não tem um somzinho? Não sei. Não consigo. Eu sou bem boa tecnologia, não consigo ver. Mas geralmente na barrinha de tarefas. Não está a dar. É porque eu estou a falar com os meus colegas, depois entra pessoas a falar, isto é sempre uma confusão lá na macroscopia, por isso digo-me, também não consigo andar para a frente. Mas eu tenho uma imagem, não consigo então se calhar mostrar, mas eu já vejo mais para a frente, depois consigo arranjar para vocês conseguirem perceber. Não consigo. Para perceberem como é que vou avaliar, talvez no esquema. Como é que vou avaliar mais ou menos 50%? Todos aqui não representam, mas vamos tentar olhar para aqui. O miométrio, a parede do útero, vai ter uma zona mais vascular que outra. A parte mais externa da parede é mais vascular. Esta zona aqui mais perto da serose vai ser mais vascular. E é daí se chega a essa zona ou não, que nós vamos avaliar então se invade mais ou menos 50%. É difícil de explicar assim, mas quando nós tivermos uma aula no laboratório, se eu conseguir levar alguma fatia, que não vai ser uma fita, vai ser uma fatia, mostro-vos essa avaliação. Pronto, em relação ao útero, há alguma dúvida assim? Eu hoje agora comecei assim a falar, parece que se caí assim de paraquedas, não sei se conseguiram perceber. Okay? É importante vocês perceberem que, dependendo da patologia, vai depender da maneira que nós fazemos a colheita e como nós procedemos à peça. A abertura da peça é importante vocês saberem como é que orientam a peça, a abertura tanto de patologia do colo, benigno ou do endométrio, e do colo do útero é importante vocês saberem como é que faz as fatias, radiais, ok? Sentem-se nisso. Mas é importante fazer a orientação das peças também. Se eu faço estas perguntas depois nas frequências, vocês não sabem dizer como é que se orienta as peças. Orientação tipo posterior e interior. Como é que se vocês tivessem um trabalho diferente, como é que orientavam o útero, por exemplo? Posterior. Sim, mas como? Quais são o que é que vai ver na peça para saber que esta é anterior e esta é posterior? Ok. Os ovários geralmente são posteriores e secundários. Até os ovários. Os ovários são posteriores às outras. Os ovários são posteriores. Ok, se não tiver os anexos, vão ver então pela serose. A serose acaba primeiro anteriormente do que na parte posterior. A serose é mais longa do que na parte anterior. Isto pela a relação do útero com os outros órgãos. Okay? Se nós pensarmos onde é que o útero está inserido, tentar para não se esquecerem ok? Vamos então passar aos anexos, ok? Os anexos vamos ter ovários, patologia do ovário e patologia da trompa. E em termos de tumores, vocês verem, professora, já deve ter dito, as neoplasias da trompa são raras, mas normalmente se houver, normalmente são malignas, mas são muito raras, e do ovário, pronto, são variadas, benignas e malignas. Mas pronto, temos então os quistos de inclusão. Eu vou passando, isto é só a listagem mais ou menos dos principais, os quistos de inclusão, os quistos folliculares, endometriose. Já sabem o que é endometriose? Que é parecida à endomiose, mas fora do útero. Okay? Endometriose será então tecido de endométrio localizado fora do útero. Neste caso pode haver endometriose nos ovários, que é o tipo mais comum de endometriose. Pode haver fibromas, os teratomas, que podem ser benignos ou malignos, mais comum é serem benignos, são os teratomas maduros, mas pode haver imaturos. Temos, mas é raro, tumores serosos, podem ser e tumores mucinosos, e depois os carcinomas serosos ou carcinoma mucinoso. Isto são os mais
comuns. Pronto, isto já são imagens que vocês já devem ter visto. São então os quistos de inclusão, normalmente têm 1 centímetro, não tem assim grandes relevância diagnóstica. Normalmente quando recebemos uma peça de esterectomia total para nessectomia, os ovários podem ter estes quistos. O problema deles é se eles aumentam muito de tamanho. Os quistos folliculares também não são uma alteração benigna, não vão prejudicar então assim o doente. Normalmente então normalmente em idade fértil, né? É a parte dos folículos, é quando há a parte do desenvolvimento da maturação do óvulo para ser libertado. E pronto, tem sim este aspecto pronto, são pequenos, não tem o conteúdo, normalmente é líquido, não tem assim grande relevância. Em relação ao do corpo lúteo quístico, normalmente eles têm esta parede assim amarelada, portanto é só a única diferença. A endometriose, então é muito frequente, né, nas mulheres, e é comum, e normalmente pode aparecer até nos dois ovários. Né? E tem este aspecto, o característico dele é este aspecto de coágulos, que ele está preenchido por coágulos, e é chamado de quisto de chocolate porque este coágulo tem o mesmo aspecto de chocolate, como eu acho que ontem tinha comentado. Antigamente referia-se, era tudo muito, a macroscopia, as características eram todas levadas para a parte alimentar. Neste caso, parece mesmo um quisto de chocolate, parece mesmo chocolate, parece aquele chocolate dos fondues, desculpem lá, mas é assim que é mais fácil para descrever. Os fibromas também são tumores dos ovários, não são tão comuns, mas normalmente têm nas idades entre os 40 e 50 anos, são assim brancos, tem um aspecto quase dos miomas, não sei se vocês conseguirem perceber, também são compostos por músculo. Portanto, são assim brancos, têm este aspecto fascicular e são firmes, e são compactos. É o aspecto, no caso dos leomiomas. Os teratomas, portanto, também são comuns, também normalmente em idade fértil, deve ter células germinativas. O importante vai ser o nódulo do Rokitansky, que é onde vai haver mais diferenciação celular, porque ao microscópio vai ser aí que o patologista vai conseguir identificar outras estruturas. Podemos ter então o teratoma maduro e o imaturo. O maduro é benigno, o imaturo é maligno, mas é raro. Esta diferença será que, o tipo de células que eles têm. Okay? Não vamos juntar por aí. E normalmente o que é que eles têm quase sempre? É sebicabelos. É quase sempre sebicabelos. É o componente mais comum dos teratomas. Pode ter peças dentárias, podem ter osso. Eu já recebi um que quase parecia uma mini mandíbulazinha, tinha 3 peças dentárias assim inseridas no osso, mas pronto, se vocês pesquisarem na internet, até com olhos, até existe. A professora mostrou com o dedo. Sim, eu não trouxe nenhuma fotografia com os dentes, mas é muito comum haver dentes, assim mais. Nós conseguimos ver a pele, conseguimos ver, ao cortar, ver se mesmo quase a epiderme, os pelos, os cílios, está. É o mais comum, é mesmo. Normalmente tem que ter sebicabelos para nós dizermos que é o teratoma. Entre os tumores, temos os tumores serosos, temos o cistadenoma e o cistadermofibroma seroso, ok? A diferença entre eles é que um tem as paredes completamente lisas e o outro vai ter já áreas papilares, normalmente são esbranquiçadas e firmes, que é o sinal de mais benignidade, ok? Professora, Sim. Quais são os nomes do anterior? Esta professora deve ter dado os nomes deles, ok? Só estou a pôr aqui para exemplificar, só para não chegar aqui, sei lá, a colheita dos ovários faz assim, está bem? Só estou. Porque isto, a professora são as mesmas imagens que ela tinha até na aula dela, está bem? São exatamente as mesmas, por isso assim vocês não confundem. Pronto, será o cistadenoma e o cistadenofibromas seroso. Ok? Não, a diferença é que o cistadenofibromas vai ter então as zonas sólidas, que são estas aqui, tem aspecto papilar, faz assim umas papilazinhas e normalmente são esbranquiçadas e firmes, que é sinal de mais de benignidade. Quanto mais lisa a parede,
a probabilidade de ser benigna é muito maior. Okay? Os borderline é aquele. Tem uma características que ainda não se pode dizer que é maligno, mas também não se pode dizer que é benigno, não é? Está ali no meio, está bem? Ou seja, agora pronto, está ali no meio e normalmente ele vai ter mais zonas de papilares do que o cistadenofibromo, ok? Do tumor benigno. Então aqui o patologista não consegue não tem características suficientes para dizer se será um carcinoma seroso, ok? Normalmente o que é que vai ver? Vai ter que avaliar a válvula da parede, etc. Pode ser então zonas de necrose, e normalmente o conteúdo é líquido todo, mas também pode ter aquele aspecto mais nocinoso. E estas papilas já não são tão firmes e já são mais elásticas, um bocadinho mais fiáveis. Por isso é que há logo a suspeita de borderline ou maligno. Okay? O carcinoma seroso vai então ter muito mais áreas papilares, pode ter então áreas sólidas, é muito comum ter áreas de necrose e pronto, mas vai ter a superfície da parede vai ter muito mais percentagem destas áreas do que do cistadenofibromo. E é isso que nós também vamos ter atenção para fazer a nossa descrição macroscópica. Vamos ter que dizer se tem estas estações ou não, qual é a percentagem da parede que ele ocupa, se tem áreas então de necrose, isto porque são logo indicadores suspeitos de. Entre os tumores mucinosos, também temos a mesma coisa, temos o cistadenoma e o cistadenofibromo, isto é exatamente a mesma coisa, o que é que vai mudar? É que o é mucinoso e o outro é seroso. O conteúdo não vai nos dar essa indicação, dá essa suspeita, mas nem sempre um tumor que tenha mucina é mucinoso, pode ser seroso. Isto só há distinção microscopicamente, só o patologista depois é que vai conseguir dizer isto. Nós, na laparoscopia, não vamos conseguir dizer. Nós trabalhamos com eles da mesma maneira. Se tiver mucina, eu vou assumir, posso logo tentar assumir que é mucinoso. Mas vamos tratar normalmente da mesma maneira. Só se o patologista disser que não, é que nós vamos fazer. Da mesma maneira que os tumores serosos borderline, os tumores mucinosos borderline. Aqui o que nós também temos de ter atenção quando fazemos estas peças é que todas isto são, imaginem, é um quisto, como se fosse uma bola, se não abrirmos, vai ter estas bolinhas todas lá dentro. E nós, para garantirmos que não temos zonas papilares, vamos ter que abrir todas estas locas, ok? Isto é um quisto multiloculado, falando como deve de ser, e nós vamos ter que abrir estas locas todas e garantir que não encontramos estações em nenhuma delas, ou se encontrar também temos que as representar. Okay? O carcinoma mucinoso é idêntico aos outros, então a maior diferença seria se calhar o conteúdo, mas podemos encontrar, como já disse, podemos encontrar o conteúdo mucinoso ou mucinoso. Vamos ter a aparência vai ser parecida. Vai também ter áreas sólidas, áreas de necrose, aqui temos, parece um tumor mais sólido do que os outros, com áreas mais cavitadas. Portanto, vamos ter que ter atenção também a essa áreas de necrose, áreas de hemorragia. Nas trompas, falando aqui um bocadinho depois das patologias das trompas. Normalmente, o que é que o mais comum vai ser as gravidezes, provavelmente. Isto só para vocês terem noção, depois a colheita das trompas, vamos ter sempre atenção à anatomia da trompa, vamos representar as 3 zonas da trompa, ok? O istmo, a ampola e o infundíbulo, normalmente representamos com as fímbrias. Aqui, nas patologias, vamos ter os quistos paratubários, que são as mais comuns, são as erites de Morgan, que já vos mostro o que é, são quistos pequenos, normalmente até poucos centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, não muito mais que isso. E normalmente são paredes muito lisas e o conteúdo também líquido, não é uma alteração benigna que não tem muita relevância diagnóstica. As gravidezes ectópicas, que é comum, e as salpingites, que são então as inflamações da trompa, podem ser agudas ou crónicas, e as neoplasias. Em relação, então, pronto, aqui temos um exemplo dos quistos paratubáricos, ou seja, que estão ao lado da trompa, temos aqui as iadites, e
temos então estes quistos aqui que estão em má superfície. Há trompas que têm inúmeros, esta aqui, por exemplo, vê-se tem muitos quistos, mas são benignos, não têm assim grande relevância. Só para vocês também terem noção do que existe. Nas gravidezes ectópicas, normalmente a trompa vem com um aspecto assim constivo, esta aqui parece estar fresca, ok? Tem está muito com o aspecto mais imagem. E podemos então encontrar os embriões depois. Vamos ter material coriónico, vamos ter uma zona de cavidade que será a zona onde o embrião está a desenvolver. Até depois concentrar. Eu já, por exemplo, pode ir até, se não for detectado logo que é uma gravidez ectópica, eu já recebi gravidezes ectópicas com 12 semanas, 14 semanas, ou seja, o embrião já é bem grandinho, neste caso aqui é pequenino. Na macroscopia nós vamos ter atenção se normalmente é comum já haver ruptura da trompa quando é retirado, porque a pessoa que está grávida pode não ter feito algum exame de ecografia para ver se está bem localizado. E a gravidez desenvolve-se e pode então haver a ruptura da trompa e aí vai dar dores, não é? Vamos ter atenção então à zona de solução de continuidade onde ela rompeu, vamos representar a zona do istmo, porque normalmente associa-se que as gravidezes ectópicas podem ocorrer porque houve uma infecção na trompa e houve um bloqueio ali da zona do istmo, porque a zona do istmo é o que está ligado ao útero, e então o óvulo não conseguiu passar, o óvulo fecundado não conseguiu passar para então nidificar no útero e começou então o seu desenvolvimento na trompa, está bem? Tem mais. Vamos ter então pôr as zonas de fragmentos da zona de hemorrágicas, que é o que temos então material coriónico, e etc. As salpingites, que é então a formação da trompa, vai ter este aspecto às vezes de fibrino purulento, mas não é assim muito comuns. Pode haver então, aqui nas salpingites crónicas, pode estar dilatada, pode haver a fiometra, fiometra é no útero, vai ter piosalpingite ou hidrossalpingite, que será conteúdo purulento ou conteúdo líquido, está bem? Isto será então por meio daquela inflamação. É pior de purulento que hidro, ok? As neoplasias são raras, portanto as benignas como as malignas, mas se houver neoplasia, das mais comuns será as malignas que são mais comuns do que as benignas, ok? No caso será um adenocarcinoma. E é só repetir de biosalpingite? Hidrossalpingite ou hidrossalpingite, que será a inflamação, o acúmulo de líquido dentro da trompa, ok? E a piosalpingite, que será, mas a professora Rita deve ter dito isto, será o conteúdo purulento. Purulento. O pior vem de purulento, pior. Tudo que tem pior quer dizer que é piometra, que é do útero, quando há uma infecção e há o lugar de material purulento no útero, e o hidro é de seroso, é líquido seroso. Essa acumulação de É uma infecção. Sim, e é onde? Na trompa. Neste caso, pode ser na trompa. Se for uma neste caso, piosalpingite, uma piometra é do útero. Okay? Depois, eles põem sempre neste caso, o prefixo antes do nome. Pode ter várias localizações, mas associa sempre o hidro, que será um componente seroso, e o pio será um componente purulento. Okay? É como as ites. Tudo o que é it é uma inflamação. Okay? Salpingite, mais apendicite, tudo o que é it é uma inflamação. Associamos esses dois nomes. Pronto, estava a dizer então, no caso das neoplasias, é raro, se houver, normalmente são as malignas, são as mais frequentes das neoplasias. Normalmente são bilaterais, mentira, unilaterais, já estou a mentir, há tumores do ovário que são bilaterais. Normalmente então vamos ter a dilatação da trompa e existe então um crescimento de uma massa tumoral na zona do lúmen da trompa. E vamos ter que ver então a invasão da parede, ter atenção sempre às margens cirúrgicas, que será a zona do istmo, e a relação depois da trompa com o ovário.
A torção. A torção acontece porque normalmente é causada, há um quisto do ovário que cresce muito e com o peso vai haver então a torção do ovário sobre a trompa e vai haver este aspecto necrótico porque ele vai entrar em isquémia, ok? Há a torção, começa a isquémia, não há fluxo sanguíneo e daí ficar com este aspecto. É como um aspecto quase necrótico, ele vai... É a torção do quê, professora? É a torção do ovário sobre a trompa. Imagina, há um quisto do ovário que cresce muito. Então, os ovários vão crescer, vai haver ali como se fosse um bloqueio depois do fluxo sanguíneo, vai haver então aqui a isquémia e há então a torção. Faz o infarto, não é? Então a torção está sempre associada ao crescimento Normalmente do Então ovário. não há um caso em que só haja torção sem... Não, se ele tiver o tamanho normal, sim, mas nós não temos aqui nada a ver. Nós na próxima aula vamos falar do esquema masculino, mas quando falarmos do esquema masculino, no homem a torção testicular pode ser a jogar futebol, coisas assim, não é? Que estão mais suscetíveis a impactos. Os ovários não, estão cá dentro, estão seguros. Normalmente está associado com o crescimento de algum anormal do ovário. Pronto, e isto então será. Isto é característico dos infartos, ok? Dos infartos hemorrágicos, pela isquémia. Pronto. Em relação ao. Isto foi só para lembrar as patologias, porque a professora Rita falou delas todas de certeza. Tipos de amostras então que vamos ter. Vamos ter peças de ofurectomia, que será ovários, ok? Como eu digo, tenho uma peça de cistectomia que é o útero. Tenho peças de ofurectomia se receber um ovário só, pode ser direito, esquerdo ou pode ter bilateral. Posso ter peças de lactação de trompas, normalmente tiram só necessariamente de trompa. As peças de salpingectomia, que será então a remoção da trompa. E tenho peças de anexectomia, que será o anexo completo, ovário e trompa juntos, está bem? Pronto. Em termos de macroscopia, vamos ter que preparar a amostra, não é? Então, na preparação da amostra, vamos ter que pintar a polaridade da parede do ovário, da trompa, etc. Antes de abrir, vamos sempre pesar, pelo menos antes de abrir o ovário, porque os tumores normalmente são quísticos e nós podemos dar o peso dele com o conteúdo que eles têm. Se nós abrimos, perdemos o líquido, não vamos dar o peso exato que tem. E o mesmo acontece com a parte da medição. Temos que referir depois na nossa descrição se existe a integridade da parede, se está íntegra ou não. Se ela não estiver íntegra, pode ter sido causada na cirurgia, mas pode ser o tumor já a sair a invadir a parede. Se a superfície está lisa ou tem vegetações, porque as vegetações normalmente são dentro da parede interna, mas na superfície também podemos ter tumores com vegetações. O vídeo que eu vos trago até tem vegetações na parede que eu não tenho a certeza se era de alguma solução de continuidade que ela saiu ou se era mesmo da superfície externa. Acho que isto foi há pouco tempo, foi a semana passada e acho que ainda não tenho resultado para confirmar isto. Portanto, temos que ter atenção a isto e o que é que se faz? Se houver vegetações na parede, também vamos pintar essas alterações, okay? Para depois o patologista, quando está a ver ao microscópio, saber se estava na superfície ou se eu dei o corte e o que é que está a ver. Portanto, o pintar a superfície externa tem esta importância para o patologista saber se está a ver que estavam então na superfície ou não. Cortar as características da parede interna. Isto era aquilo que eu estava a dizer quando estava a referir os vários tipos de tumor. Percentagem de zonas capilares na parede, percentagem de áreas de necrose, normalmente é sempre percentagem, nós damos uma estimativa, ok? Não são medidas exatas, mas vamos então dar sempre assim uma estimativa do que no tamanho da peça, mais ou menos 40, 50, 60, 70%, que é que dividindo, fazemos assim uma estimativa da percentagem das alterações na parede. Depois, se tivermos a trompa, se tivermos então uma peça de anestectomia, vamos referir ou identificar se a trompa está aderida ou não à parede do ovário, isto porque se estiver aderida pode ser que o tumor do ovário já esteja a invadir a trompa, ok? Por isto. Acho que não me esqueci de pôr aqui isto é só mais para vocês terem esta lembrança. Em relação, depois aqui é um exemplo mais ou menos da descrição da anestectomia.
Eu tinha uma de oforectomia, mas achei que, como é exatamente a mesma coisa, e só pus aqui dos anexos, mas pensando que se tivéssemos só o ovário, aqui seria peça de oforectomia direita, com tantas gramas e tanto tamanho. Está bem? É só isso. Isto então é um exemplo, que este é um que nós adotamos no meu serviço, mas existem várias formas de fazer. O importante é dar então estas dimensões, dar estas referências da superfície e ver então o que é que está na parede interna, ok? E o seu conteúdo também. E depois, se a trompa não tiver então alterações, também dar aqui só a dimensão e o diâmetro, e se tiver algum risco, iríamos dizer risco para tubário, portanto, etc. Uma atenção aqui, que agora vou-vos dizer como é que vamos fazer a colheita das peças. Temos de ter os ovários, nós podemos recebê-lo por patologia do ovário ou associado a outro tumor, né? Por exemplo, nos tumores do útero, nós recebemos o útero com os ovários, os ovários não têm patologia, portanto a colheita desses ovários vai ser diferente da colheita do ovário com patologia. Portanto, um ovário sem patologia, nós vamos bisseccionar longitudinalmente e fazer uma secção da totalidade do ovário, ou seja, uma fatia completa do ovário. Ok? É só isto. Na patologia, no ovário com patologia, vamos escolher todas as áreas diferentes que temos do ovário, relação com a trompa, e depois, em relação à trompa, vamos retirar o istmo, a trompa em relação ao ovário, e depois as fímbrias, normalmente fazemos inclusão na totalidade. Aqui neste exemplo, eles mostram cá aqui uma solução de continuidade da parede. Também vamos dar vamos fazer a amostragem desta zona, de áreas sólidas, etc. Estes esquemas são parecidos, eles só mostram um que tem parede lisa, mais lisa, digamos assim, e outro aqui com áreas sólidas na parede. Em termos de o que é que vamos então representar, o que é que vamos escolher? Nos anexos em patologia, como eu estava a dizer, uma seção longitudinal do ovário, ou seja, sempre e tal, tudo na sua totalidade. A trompa são normalmente os 3 fragmentos. Os anexos com patologia, por norma, é um fragmento por centímetro nos tumores serosos, ou seja, o conteúdo seja seroso, e 2 fragmentos por centímetro do tumor entre tumores mucinosos. Existem patologistas que querem sempre 1 por centímetro e se microscopicamente for mucinoso, eles pedem para irmos à peça e fazer outra vez a colheita então do dobro. Há outros patologistas que dizem, se vês conteúdo mucinoso, colhe logo 2 por centímetro. Está bem? Por isso é que eu digo por norma, pode-se fazer assim. Mas a regra é sempre 1 por centímetro. Será sempre a regra. Depois, nos mucinosos, podemos fazer logo ou não, ou pós-diagnóstico, 2 fragmentos por centímetro. E vamos também ter sempre atenção que nestes fragmentos representar sempre a relação do ovário com a trompa. Está bem? Vamos depois representar o istmo da trompa, a ampola e as fímbrias na totalidade. Isto porque já vos tinha dito que há muitos tumores que se classificam do ovário que podem ser de origem da trompa. Até aqui, está bem? Sei que isto é muito chato, mas é o que é. Laqueação tumbárica. A laqueação tumbárica, isto acontece quando as mulheres têm desejo, não é, de gestação definitiva, não é? Hoje em dia já não é tão comum a laqueação tubárica, o que fazem é mesmo a salpingectomia, ou seja, retiram a trompa toda em vez de só laquearem. Antigamente, porquê? Isto porque nas fímbrias normalmente é onde começa, então, hoje em dia já sabe que é onde pode haver o início de alterações e dos tumores, então se a mulher quer, deseja então, a castração definitiva, pode-se tirar a trompa na totalidade, não fica lá a fazer nada. Como é que se chama tirar a trompa? Salpingectomia. Está aqui no tipo de peças, está no slide do tipo de amostras, está lá escrito. Salpingectomia, pode ser bilateral, neste caso seria bilateral. Mas pronto, quando ainda faziam então estas. Podem fazer ainda, não quer dizer que deixem de fazer esta técnica de natalidade. Ultimamente, pelo menos aqui embaixo, não tem feito.
daí feita a salpingectomia. Mas pronto, temos então, são 2 fragmentos tubulares, vamos dar então as dimensões e fazemos colheita de um fragmento, representar só um fragmento por um fragmento por segmento para mostrar então que foi mesmo trompa que foi retirado, ok? Aí vamos confirmar que portanto foi retirado um segmento de trompa e não retirar um segmento para ser tubular e era um ligamento, por exemplo. Né? Daí a anatomia patológica também serve para confirmar a cirurgia que foi executada. Pronto, e normalmente tem este aspecto, são estes 2 fragmentos e a retiração de fragmento. Na locação de trompas, se mais tarde fizerem. Normalmente é definitiva. Dizem que hoje em dia é como a vasectomia nos homens, mas já ouvi falar que pode-se reverter, não sei, porque aqui eles fazem mesmo, são mesmo 2 cortes, não sei se. Normalmente é definitivo, isso é mesmo as mulheres que querem, não pretendem mais ter filhos, etc. Também existia regras que a mulher já tinha que ter filhos, é como as vasectomias, que os homens também já tinham que ter sido. Mas acho que hoje em dia já não existe isso, já ninguém é obrigado a ter filhos para fazer valetização. Pronto, as salpingectomias. Temos então aqui um exemplo de uma descrição. Normalmente, então, mais comum de fazermos as peças de salpingectomias, a patologia mais comum será a gravidez ectópica, como eu tinha dito, e vamos sempre referir se existe então a presença da ausência do embrião, se o embrião já tiver um desenvolvimento de algumas células, vamos medi-lo, podemos depois, dependendo do patologista, podemos incluí-lo ou não, mas dar a indicação se já se viu o pigmento retinho, normalmente é muito cedo na gestação que se começa a identificar, e já conseguimos ver algumas estruturas, mas realmente depois já se consegue ver os bracinhos, os braços, as pernas, e damos então o comprimento total do embrião, se assim tiver. Em termos de colheita, vamos então fazer o fragmento do isto, a ampola, o definitivo e as alterações visíveis. Como eu disse, na gravidez ectópica, que é o mais comum, vamos fazer então vários fragmentos das zonas de coágulos, que será então o material do coriónico, para vermos então que existe velocidades coriónicas e que se tratava mesmo de uma gestação. Pronto, aqui do esquema, fazemos então os cortes, o istmo aqui, a ampola, com as alterações, e aqui as vímbrias que vão ser cortadas então longitudinalmente. Ok? Agora, aqui uma anessectomia por um motivo diferente, que será uma anessectomia profilática. Isto quer dizer o quê? Tem noção do que é que será uma profilática? Imaginem, mulheres que tiveram cancro da mama, por exemplo, e decidem então fazer a castração e retirar, porque o tumor respondia hormonalmente, etc. Então podem decidir então e tiram os anexos, na totalidade, isto por tumores da mama, normalmente. Vamos fazer então a inclusão total destas amostras de maneira diferente, ok? O ovário já não faz uma dissecção, vai-se fazer estes cortes paralelos entre si, perpendiculares ao maior eixo, está bem? Como está aqui representado, e a trompa também faz a inclusão total da trompa desta forma, os cortes são então desta forma que está aqui representado. Isto, mas só se faz esta inclusão total nesta anessectomia profilática se for por mutação do BRCA. Está bem? Quando existe a mutação do gene BRCA na mama, há a probabilidade também de poder a mulher desenvolver tumores do ovário, etc. E então, na mutação do BRCA, faz esta colheita desta maneira. Quando é por castração por hormonal, já se faz a representação dos anexos da mesma maneira que se não tivesse patologia, ok? Uma dissecção e as três áreas representativas da trompa, ok? Portanto, neste caso, é só por mutação do BRCA. Agora temos aqui, vou mostrar aqui então uma anessectomia, está bem? Esperar que ele pense. Pronto. Temos então, isto é um ovário, ok? Isto aqui é uma vegetação que eu não sei se é na superfície, se é uma colega, ok?
que eu não sei se é uma superfície, se é de uma solução de continuidade. Aqui a vermelha, eu estou a pintar a solução de continuidade, que é que eu consigo identificar mesmo que é uma, ou seja, que há uma ruptura ali da parede. Então, estou a pintar neste caso de vermelho e vou pintar a outra vegetação de outra cor. Okay? Depois faço uma legenda que a solução de continuidade é vermelho. Vegetação da parede, eu não sei se pus a verde, se pus a azul, não me lembro. E depois pintei o resto toda da superfície do ovário de outra cor. Acho que foi a preto. Aqui a peça da anestectomia vinha separada, ok? Tinha a trompa separada do ovário, então o peso só vou dar do ovário. O peso da trompa não tem relevância diagnóstica. Agora aqui é verde, ok? Tá, verde, depois aqui a zona da vegetação, que é esta aqui, parece então. Eu ao pintar pensei que eram duas soluções de continuidade, mas depois ao corte eu não consegui ver a solução de continuidade, via a parede por baixo, por isso acho que fiquei com a ideia que aqui seria então uma vegetação da parede. Vamos pintar e depois fixamos então a tinta. É um bocado complicado pintar estes, para não ficar tudo pintado à volta. Uma das coisas mais que eu gosto mais de fazer. Pronto. Depois de pintar, vamos então fixar. Com o ácido acético. E a 10%. E depois vamos seccionar. Que é que normalmente faço sempre uma abertura apanhando o maior eixo. Neste caso vou também vou apanhar também a solução de continuidade para depois fazer a amostragem também dessas zonas. E vou fazer um fragmento por centímetro. Acho que este tinha uns 6 centímetros, portanto vou fazer 6 fragmentos, 6 cassetes deste tumor. E neste caso, aqui a descrição seria sempre a superfície não íntegra, com a solução de continuidade com tanto, vegetação com tanto, e depois em secção está completamente, neste caso não está completamente substituído, porque aqui ainda parece ter parenquima ovário, então tinha uma formação cavitada com uns X centímetros, com parede interna totalmente preenchida por vegetações. Portanto, este tumor tem um aspecto maligno, ok? Dá a entender, quer dizer, macroscopicamente parece logo ser maligno e não benigno, ok? Suspeita-se que ia ser para maligno. Pronto, então depois é fazer a colheita de um fragmento por centímetro, representando também depois a solução de continuidade. Aqui não tem áreas diferentes, toda a parede está preenchida por papilas. Portanto, depois é fazer cortes normalmente aleatórios, mostrando áreas diferentes. Neste caso não há muitas diferenças. É sempre mostrar aqui que seria a solução de continuidade, que é o mais importante, porque quer dizer que pode haver já tumor, que extravasou, e então pode criar então implantes, não é? Aqui no peritoneum, e depois ali a parte da vegetação da superfície, só depois de seccionado. Pronto, aqui que eu não posso, eu acho que tentei mostrar. Vou fazer então, faço outra secção porque não conseguia ver a solução de continuidade, e aqui é que me parece que é mesmo, trata-se de uma vegetação e não de uma solução de continuidade em que extravasou. Porque tenho a parede, eu aqui, neste modo de apresentação não consigo fazer pausas, não é? Mas aqui a zona da parede parece que é contínua, que não há aqui
Ou há uma mini ruptura aqui, nem consigo depois identificar macroscopicamente, mas então o que eu vou fazer é pôr aquela zona onde me parece que existe uma mini ruptura ou que pode ter extravasado por ali, é o que eu vou tentar representar para o patologista depois ver e conseguir diagnosticar e ter ao microscópio. É esta zona aqui assim. Então vou pôr por baixo na cassete. Não cabe na cassete, isto é sempre muito chato. Porque como depois são friáveis, tem que se ter cuidado depois na secção para não desfazer toda a peça, todo o fragmento. E pronto. Está um bocadinho grande, vamos conseguir cortar. Pronto, e depois e o objetivo, não reparei quantas cassetes já tinha posto, mas foi representar então, no mínimo então, os 6 fragmentos. Se eu tiver necessidade de representar mais, represento. Ninguém pecar por excesso, é melhor pecar por excesso por defeito. Okay? Isto é sempre a minha teoria. Desde se eles tiverem informação a mais, não há problema. Se tiverem a menos, é que não podem fazer nada. Ok? Pronto. Aqui, se há sempre as dúvidas, o que representar. E depois, isto foi o ovário, ok? Representando o ovário, eu sei que isto não tem assim muito interesse, não tem muito interesse. É simples, em termos de colheita é simples. O ovário, o pior é fazer as descrições macroscópicas dos ovários. A colheita é cortar 1 por centímetro e tal. As descrições é que depois são mais elaboradas. Aqui será então a trompa, em que vou fazer então o fragmento do istmo, ok? Como que é o fragmento tubular, de maneira a representar aquela zona tubular. Aqui da zona da ampola. Só para vocês visualizarem como é que estão feitas as secções. E depois aqui a zona das fímbrias, que até não tem, as fímbrias não são muito evidentes, fazemos então um corte longitudinal em relação ao maior eixo. E fica representado. Pronto. Em relação ao sistema reprodutor feminino da macroscopia, é isto? Tem dúvidas? Não, não é? Hoje não. Vamos então passar. Hoje não acabou. Vocês pensavam que tinha acabado já. Este vai ser o nosso último. Ainda temos tempo, não é? Ainda temos 1 hora. Vamos então. Não parece aqui. Esta é a nossa última aula antes da frequência, né? Porque a seguir vocês vão ter com a professora Rita, acho. Não, acho que não. Ainda temos a próxima? Sim. Podemos fazer revisões, não é? Peraí, eu tenho aqui começar. Revisões, não é preciso uma matéria. Não, se não acabarmos o que vamos dar agora, acabamos para. Exato. Não precisam de 3 horas. 3 horas? 2 horas, mais 1h30. 2 horas e meia para revisões. Isso é demasiado. Só vocês terem muitas vezes, porque eu fico aqui à espera que vocês me façam perguntas, eu não vou dizer nada. Portanto, não conseguimos acabar hoje, acabamos na próxima quinta-feira e depois na sexta-feira podemos. Ok, se não podemos acabar todos, podemos conseguir. Fazemos depois revisões, está bem? Portanto, qualquer coisa, hoje eu posso, são só 69 slides, posso dividir e depois acabamos na próxima quinta-feira até. Para não ser excesso de informação. Vocês não adormecerem aqui todos na sala. Portanto, vamos então. Glândula mamária. Estão bem? Querem respirar um bocadinho? Sim. Um bocadinho. Dou-vos um bocadinho para respirar. Glândula mamária. Posso dar agora a parte teórica de patologia e na próxima aula darmos a parte da macroscopia, que é curta. Há muito a dizer, é muito complexo, mas vamos ver. Eu hoje podemos acabar se calhar às 6h15, algo assim, tentar um bocadinho mais cedo. Bem, vamos ver então. Então, a glândula mamária, temos então, ela está descansada, só para não perder o fio à meada. Eu já sou assim meio, né? Vocês já perceberam. Se eu quero fio à meada, ficamos aqui ainda bem piores.
Temos então, ela está assente sobre a coluna feroz do grande peitoral, ou seja, do músculo peitoral, na parte superior dos rectos abdominais. Tem dois polos, que é um em declive e outro abaulado, e temos então a cauda de Spencer ou o prolongamento axilar, que será então a zona onde temos os gânglios linfáticos. Está bem? Em esquema, temos aqui, ó, é o que estava a dizer, a cauda de Spencer será aqui, que é o prolongamento para a axila, e está então dividido em 4 quadrantes. Temos o superior externo, o inferior externo, superior interno e inferior interno. Aqui na zona do superior externo temos então o prolongamento axilar e temos então a área retromamilar e retroareolar. Isto porque quando nós temos um tumor podemos dizer onde é que ele está localizado. Depois vai ser relevante depois pela drenagem linfática também. Ela é então constituída por pele, não é? Eu aqui com o... Eu estava a falar e estava a apontar para aqui e vocês não estavam a ver nada, não é? Porque eu mudei de apresentação e não pus o meu aqui o coisa. Pronto, temos então a pele, temos então duas camadas adiposa anterior e depois temos uma posterior, que vão se unir aqui nos polos. Temos então o corpo propriamente dito da mama, da glândula mamária, que temos então o tecido glandular e tecido conjuntivo aqui e fibrodiposo no meio. Isto ao microscópio a mama é praticamente só se vê gordura. Só quando tem alterações que conseguimos ver depois mais alguma coisa. Vê-se alguns ductos, etc., mas é constituída muito por tecido adiposo. Pronto, já referi isto. Ela tem então entre 10 a 20 lóbulos mamários, ok? Estão aqui representados. E cada lobo é composto por vários ácidos e que vão drenar então, normalmente num só, e que vão juntar aqui no canal, nos canais galactófaros, que vão dar então ao mamilo, está bem? Isto só para vocês depois terem uma noção de como é que isto na amamentação, não é? Que vai haver então a lactação e depois vão os ductos todos vão direto ao mamilo e aí faz então a parte da amamentação. Aqui é mais um exemplo, temos aqui a mama não lactante e a lactante, só para vocês perceberem, que então há aqui a zona dos ácidos vão aumentar, aqui nos lóbulos, e vão-se todos conjugar então pelo canal que vai ser então aqui na zona do mamilo, ok? Aqui em esquema mais curto, eles vão se juntando até ao canal do galactóforo e vão então convergir para o mamilo. Em relação à drenagem linfática, isto não querendo ser muito memorizada nesta parte, que isto depois vocês irão dar, ou já deram na anatomia e fisiologia, só para isto aqui em relação à importância em relação ao campo da mama, não é? Ela tem as 4 vias, está bem? Tem a cutânea, a axilar, a torácica interna e a intercostal. A cutânea normalmente é onde a maior parte, se não todos, os vasos, os plexos linfáticos vão conectar. A axilar vai drenar a maior parte do tecido mamário e daí, normalmente, quando se faz a pesquisa do gânglio sentinela, ele está localizado então na axila, ok? Isto aqui é mesmo pela importância em relação ao campo da mama. Esta zona da axila vai ter 3 níveis, a parte o inferior, o medial e depois o superior, e que engloba aqui o gânglio do Rotter. Mas sem isto, vocês não precisam de saber isto muito a fundo. A torácica interna, que será aqui nesta zona, só drena 10% da mama. Normalmente aqui a parte interna, quando temos mais comuns na parte do lobo interno, dos lobos internos da mama. E depois a intercostal posterior, que normalmente é a drenagem menos importante, ou seja, que não é na parte menos importante para os tumores da mama, está bem? Só para vocês ficarem só a relembrar aqui um bocadinho esta parte da drenagem, que é importante. Em relação a patologias, dentro de muita patologia da mama, okay, as mais comuns que podem aparecer, temos as malformações, patologia inflamatória, patologia benigna, temos o fibroadenoma, papiloma intraductal, as doenças fibroquísticas, e dentro da patologia maligna temos os carcinomas, o ductal, que pode ser in situ ou invasivo, o lobular, que é invasivo sempre, e temos a doença de Paget,
que depois já vou abordar, vou falar um bocadinho melhor dela. O que nós sabemos dos carcinomas? O carcinoma ductal. Carcinoma do É um carcinoma ductal que pode ser in situ, ou seja, que não está invadido, está localizado, só dentro dos ductos, ou pode haver então a componente invasiva. A doença de Paget normalmente está associada no mamilo e pronto, ainda não há um consenso sobre esta doença, mas acredita-se que vem do carcinoma ductal in situ e que as células vão migrar pelos ductos e depois vão se dispersar na epiderme do mamilo e da auréola. Mas é uma patologia muito rara, mas mais comum será no mamilo. Mas existem várias teorias, mas esta é uma delas. Acredita-se então que ele vem do carcinoma ductal in situ, porque a doença de Paget é um carcinoma in situ, mas as células são dispersas. O diagnóstico diferencial da doença de Paget é com melanoma, porque o aspecto que ela tem na epiderme, as células são errantes e grandes, e então tem que fazer o diagnóstico diferencial com o melanoma. Pronto. Vamos passar para partes menos complexas. Malformações. Temos os mamilos supranumerários e tecido mamário ectópico, pode ser que até estão relacionados um com o outro, e a inversão do mamilo, que será o mamilo em vez de invertido. Em relação ao mamilo supranumerário ou ao tecido mamário ectópico, pode ocorrer entre 2 a 6% das mulheres, 1 a 3% dos homens. O mamilo supranumerário mais comum será aqui na zona do tórax e no abdômen ou na axila. E o tecido ectópico é mais comum na axila. Isto porque isto é a linha do desenvolvimento embrionário e que no desenvolvimento parece que as células, o desenvolvimento não ocorreu na totalidade, então por isso é que pode aparecer então nesta linha, na Milk-Line, os mamilos supranumerários ou então o tecido mamário ectópico. Tá bem? É por isso que pode acontecer normalmente nestas zonas. É um coisa curioso. Aqui em termos de imagens, aqui então temos mamilos supranumerários, aqui uma rapariga e aqui um rapaz. Uma curiosidade é que acho que nos rapazes há artigos, há estudos que dizem que é mais comum no lado esquerdo, os homens terem no lado esquerdo. Isto é só umas curiosidades. Pronto. Em relação aos processos inflamatórios, podemos ter então as mastites, ok? Ites, processos inflamatórios. Podem ser então agudas ou crónicas. Normalmente as agudas estão associadas à lactação ou então também normalmente pode ser causadas por bactérias. Não te esquecem. Podem ser então causadas por bactérias e se não for tratada pode então criar abscessos ou tragédias fistulosos e então isso causa muita dor e é muito inflamativo. O Staphylococcus aureus é o micro-organismo mais comum a causar estas mastites. A crónica está associada então à ectasia ductal, a tuberculose, a granulomatose de corpo estranho, isto é um processo inflamatório que é uma reação do tecido a corpos estranhos, normalmente pode ser então ao silicone, e a esteatocrosse, que vocês já deram, que é a necrose do tecido adiposo. Okay? Então também por processos inflamatórios, ou por trauma, etc., podem então haver estes processos inflamatórios. A ectasia ductal, então, é uma alteração então, dos ductos extralobulares, ou seja, na zona extralobular. Pode ter diferentes graus de inflamação, e com fibrose periductal e pela dilatação dos ductos, como também vemos aqui na imagem, está bem? Pode então reduzir a retração ou a inversão do mamilo e então dar aí um aspecto clínico, pode dar suspeito de carcinoma, como uma das características no cancro, quando está muito perto do mamilo, na zona retroareolar, é a retração do mamilo. E como aqui a ectasia ductal pode causar a mesma coisa, então pode assim confundir clinicamente. Pode haver recobrimento mamilar, normalmente está presente em 20% dos casos, e macroscopicamente existe então a dilatação dos vasos
com o acúmulo de detritos, vê-se o lumen preenchido com alguns detritos e depois microscopicamente então é avaliado e normalmente tem então o tecido fibroso e fibras elásticas. Okay? Isto aqui normalmente quando existe, depois, portanto, eu estou a falar do tipo de peças. Temos então fibroadenoma, que é então o tumor mais frequente na mulher. Normalmente eles podem ser únicos ou então múltiplos, mas normalmente é mais comum serem únicos, 20% dos casos. E quando há múltiplas lesões, pode haver na mesma ou nas duas, também terem múltiplas lesões em ambas as mamas. Normalmente aumenta o tamanho durante a gravidez e, pronto, tipicamente ocorre entre as mulheres dos 20 e 35 anos, tem origem então no estômago dos epitélios dos ductos e são assim nodulares, têm este aspecto fibroso, normalmente são bem delimitados, podem ter 3 cm de diâmetro ou mais, também já vi vários, mas isto pronto, na literatura é o que eles dizem, que é o mais comum é terem até 3 cm, mas normalmente isto quando é diagnosticado há sempre um controle para ver se existe então um aumento destes nódulos. Depois pode haver então alguma alteração, mas normalmente são benignos e pode-se retirar, às vezes porque estão em localizações que incomodam, ou porque estão aqui na zona onde o sistema bate incomoda, ou crescem muito, com 3 cm já é volumoso e torna-se então incomodativo. Pronto, então sobre os tipos de estômago fibroso e por epitélio ductal, sem assim grandes alterações. Em relação ao papiloma intraductal, como o próprio nome diz, é que temos um ducto e que existe então uma formação papilar dentro destes ductos. Aqui temos então um ducto e aqui temos então a formação desta área papilar. São então lesões benignas, que acontecem em 5% das lesões benignas da mama e envolve mulheres de todas as idades, normalmente é incomum nos homens. Não acreditem que todas as vezes existe cancro da mama do homem também. É raro, mas acontece. Mas as patologias benignas nos homens são mais raras. Normalmente são solitários, no 80% dos casos existe um papiloma intraductal. Pode surgir tanto nos ductos grandes como nos ductos mais pequenos e são tumores epiteliais que têm esta configuração polipoide, né, que é um crescimento para o lumen, ok? Tem este então aspecto, que é o aspecto polipoide, será este, como eu já tenho falado nestes casos dos pólipos. E tem, então, é constituído então pelo tecido conjuntivo e células ductais e tem assim uma lesão que é assim elástica e que tem assim áreas assim hemorrágicas, que é estas áreas assim mais escuras que estão aqui apresentadas nesta fotografia, então é isto. E depois ao toque é elástico, não é firme. Não consigo dizer de outra maneira. A doença fibroquística acontece em 50% das mulheres, ocorre normalmente em idade reprodutiva, entre os 25 e os 45 anos, tem uma incidência então reduzida em mulheres pós-menopausa, então a dilatação dos ductos terminais e existe então a fibroma do estômago, que é estas áreas aqui esbranquiçadas, estão a ver aqui temos esta área amarelada é tecido adiposo, depois temos estas zonas de fibrose, que é aqui estas áreas esbranquiçadas, e tem assim uma consistência mais elástica. Existe então uma proliferação do epitélio dos ductos e dos lóbulos e pode haver então calcificações aqui nestas zonas de fibrose. E as calcificações às vezes consegue-se ver macroscopicamente, mas a maior parte das vezes só ao microscópio. Em relação, estou a dizer muito rápido, mas está tudo escrito, vocês não querem. A maior parte das coisas. Agora já muda um bocadinho. Em relação aos carcinomas, que é a parte mais interessante aqui dos tumores. Podem ser então, o ductal é o mais frequente, o carcinoma ductal então é o mais frequente e que hoje em dia é o único in situ e invasivo, que tem os dois componentes. O carcinoma ductal invasivo hoje em dia também é designado como não de específico tipo, okay? Em inglês é non-specific type, e ele ocorre em 24% das mulheres com câncer da mama, será mentira, 75% dos tumores invasivos da mama são ductais. Depois temos então o lobular, que não é tão comum, mas dentro dos tumores da mama será o a seguir. Depois o papilar, o mucinoso, o nodular metaplásico não são assim tão comuns, está bem?
Eu trouxe, tenho aqui várias imagens de todos eles, mas não são tão comuns. O ductal e o lobular, sim, são mais comuns. Aqui nesta fotografia histológica, aqui dentro temos aqui um ducto, aqui seria a componente ductal in situ, e depois aqui no estroma já temos aqui estas células neoplásicas que já se dá então a componente invasiva. E geralmente a diferença entre o in situ, que está dentro dos ductos, e o invasivo, às vezes quando não é claro se já está a invadir, o patologista pode recorrer à imunohistoquímica, que vai marcar as células mioepiteliais para perceber se há então um rompimento das paredes dos ductos e se as células já estão, então se já romperam essa parede e se já estão então a invadir o estroma, está bem? Aqui, normalmente são tumores esporádicos, mas pode haver 5 a 10% têm associados a carcinoma hereditário e muitas vezes então aí temos a mutação do BRCA que já pode estar aqui a influenciar também o aparecimento destes tumores. Pronto, aqui macroscopicamente o ductal tem mais ou menos assim este aspecto, às vezes conseguimos ver bem os limites dele, ele é assim mais esbranquiçado e firme, mas depois microscopicamente é que ele é classificado, ok? O lobular, normalmente ele macroscopicamente não é tão, os limites são pior definidos, ou seja, não conseguimos, são mais radiários, não conseguimos identificar tão bem onde é que ele acaba, onde é que ele começa, mas o ductal também pode ter essas características. E em termos do microscópio, é interessante porque ele tem característica que as células fazem fila indiana, é uma característica do tumor lobular, que faz estas suas células tumorais, são estas assim mais arroxeadas, fazem tipo filinha indiana. É uma característica então do carcinoma lobular. O carcinoma mucinoso, macroscopicamente, vai ter este aspecto assim mucinoso, tem o aspecto, a mucina. O que é que eu vou mostrar? Conseguem perceber o que é mucina? O aspecto da mucina? Pronto, vai ter este aspecto assim brilhante, como se fosse brilhante, transparente, como se fosse muco nasal, pronto, tem assim esse aspecto. Mas pronto, tem assim, não sei se na imagem consegue-se perceber, mas este tumor é esta zona aqui, parece até mais arroxeada, mas é porque ele tem este aspecto brilhante, ok? E ele é quase, às vezes até parece quase translúcido, se fizermos fatias fininhas, não é? Pronto. O carcinoma nodular tem assim este aspecto que é quase, que eu descreveria como um aspecto carnoso, que é assim mais acastanhado e parece, pronto, tem este aspecto assim mais carnoso. Isto depois, macroscopicamente, normalmente pode ter isto, mas depois microscopicamente, né, isto tem de ser sempre avaliado, o diagnóstico é sempre só feito microscopicamente, ok? E o metaplásico é raro, mas pronto, tem aqui, a esbranquiçado neste caso é tão parecido com o ductal ou com o lobular que poderia ser qualquer um, ok? Isto então é fotografias de livros, que o metaplásico nunca vi, nunca tive lá nenhum serviço. Em relação aqui à doença de Paget, vamos então voltar a ela, né, mais uma vez, é então uma proliferação de células epiteliais nodulares na epiderme da auréola do mamilo, e então é um tipo de carcinoma in situ, ok? E como eu tinha dito, acredita-se então que existe a migração de células do carcinoma ductal pelos ductos e depois vão migrar e vão se então depositar ali na epiderme do mamilo. Pronto, ele normalmente tem que fazer diagnóstico diferencial, ele é positivo para a citocromatina 7, se não estou em erro, e para o ER2. Mas nós vamos falar aqui do ER2 mais ao pormenor. É raro, pronto, é 1 a 4% das mulheres, 1 a 2% nos homens, ok? Existem outras localizações da doença de Paget, que é a doença de Paget extramamária, que normalmente é na vulva. Eu sei que no sistema reprodutor feminino eu não trago aqui a vulva não falo nela, é verdade, talvez para o ano comece a entrar a pôr também esse tema, mas é na vulva e na zona do períneo. Porquê? Porque ela vai aparecer normalmente em zonas com glândulas apócrinas, ok? Então
Normalmente é nessas zonas que pode aparecer a doença de Paget. As idades podem ser entre os 20 e os 90, e normalmente mas a incidência maior será então na década dos 60 a 70 anos. Em relação aos fatores de risco dos carcinomas, temos então os genéticos, né? Temos a história familiar, a mutação então do BRCA1, que era o que eu estava a dizer, que quando existe mutação do BRCA, a mulher pode fazer a nefectomia profilática e fazer então a inclusão total, ok? Por causa da mutação deste gene. Pode haver então os fatores de risco hormonais, os ambientais, os estilos de vida, não é? O fumador, etc. As radiações prévias e a hiperplasia típica da mama. Em relação aqui ao TNM, no cancro da mama, é o tamanho do tumor que tem importância. Por exemplo, este tumor aqui tem 1,5 cm. É relevante? Não é relevante? É relevante. Aqui temos então os tumores da mama. Vão mudar o T consoante o seu tamanho e, como nós vimos aqui, o T1 normalmente é até neste caso é o T mínimo, que é os milímetros, mas o T1 vai do 1 a 5 cm e a 5 milímetros, mas vai de 1 aqui aos 2 centímetros. Aqui é que está, deixa eu ver lá. Vai até aos 2 cm, o tumor vai de 0 a 2 cm no T1, o T2 vai até aos 5 cm e o T3 é tumores com mais de 5 cm ou de grandes dimensões, e depois temos então o T4 que já será que sai, invade a parede torácica ou invade a pele, e que é mais fácil de visualizarmos, ok? Temos então o T1, vai até de 0 ao 0,1 até aos 2 cm, o T2 que vai dos 2 cm até aos 5 cm, o T3 que vai até aos 5 cm, ou superior a 5 cm, e depois os T4 que pode ser com invasão do músculo ou da parede, ou com ulceração da epiderme, que é então a invasão da epiderme. Por isso é que nestes casos é sempre importante dar a dimensão correta dos tumores e sempre fazemos uma fatia completa do tumor para o patologista conseguir medir ao microscópio, porque se tiver entre 1,9 e 2,1 cm, vai mudar o estadiamento, vai mudar o prognóstico e vai mudar terapêuticas, ok? Vamos estar a influenciar a vida daquela doente, ok? Então temos de ter sempre atenção a estas características. Depois temos o N destes tumores. Isto é uma grande listagem, mas o que é que nós temos de ter atenção aqui? Eles vão ser avaliados se têm micro ou macro metástases, os gânglios, e normalmente se eles tiverem micro metástases e células circulantes, que é células tumorais soltas, normalmente eles não fazem a excisão da cadeia linfática, mas se tiver uma macro metástase, já vão fazer. A macro metástase, isso tem a ver com também, tem até 200 micras, ou seja, são 2 milímetros, ok? Isto é, os cortes lógicos que nós fazemos é em micras, e quando fazemos, nós podemos fazer, há protocolo de sentinela para fazermos a detecção de cisão, ou seja, a metástase e o seu tamanho, por aí nós vamos fazer cortes seriados, vamos fazer X lâminas de X a X micras, para se conseguir ver então se existe uma macrometástase ou micrometástase nas gânglios, está bem? Isto para termos. Em relação à imunohistoquímica, nós recorre-se à imunohistoquímica para quê? Para dar indicação terapêutica. Okay? Temos então receptores hormonais que vão então, vamos ver se o tumor vai responder à terapia hormonal. Isto hoje em dia, o que é que se tenta fazer? Cada vez mais tenta-se deixar a quimioterapia convencional, em que todas as vezes levavam o mesmo, todas elas levavam o mesmo tratamento, não é? De quimioterapia, e vamos tentar fazer umas terapias mais dirigidas. Quanto mais dirigidas, mais sucesso terá a terapia, provavelmente mais sucesso terá aquela doente em nível de prognóstico. Portanto, temos os receptores hormonais que vão dar então indicação terapêutica hormonal. Temos o HER2, que é o Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, que vai dar então a indicação terapêutica por anticorpos monoclonais. E o QI67 é um indicador de proliferação celular. Vai nos dar a indicação de como é que aquele tumor está a proliferar. Se é muito proliferativo, se é pouco proliferativo.
os receptores hormonais. Os receptores hormonais vamos avaliar por percentagem de células tumorais marcadas. Isto na imuno, vocês já estão habituados a ver, já viram lâminas de HE, né? Histologia normal? Não, ainda não? Assim, é como eu vos mostrei há um bocadinho o tumor, né? A imuno, normalmente temos marcações castanhas com fundo azul. O castanho é a indicação que o anticorpo que foi utilizado detectou o antigénio que nós queremos detectar, está bem? Então, temos então os receptores, vamos avaliar por porcentagem de células marcadas. Neste caso, temos aqui um exemplo do receptor de estrogênio, que eles são marcadores que vão marcar o núcleo das células, que é onde estão então os receptores. E temos então aqui 100% das células tumorais marcadas. Temos aqui tudo o que é castanho é positivo e são então células tumorais. Óbvio que temos sempre temos a HE ao lado para conseguirmos comparar as células que vão ser marcadas, está bem? Porque depois podemos ter mas isso não vou estar a falar de imuno propriamente dita, vocês vão ter isto mais para a frente aqui no curso. E vamos então, os receptores de progesterona, por exemplo, podem ter uma marcação não tão intensa, nem que aqui o castanho é muito mais forte do que aqui, mas o número de células, a porcentagem de células marcadas é mais ou menos a mesma, só que aqui o castanho é menos intenso. Portanto, o que interessa é a marcação e não a intensidade da marcação. Em relação ao ER2, pronto, ele então dá uma terapia dirigida por anticorpos monoclonais. Isto para vocês terem noção, antigamente um tumor ER2 positivo era o pior prognóstico existente. Eram tumores que proliferavam muito e não havia terapia dirigida e as mulheres não respondiam bem à quimioterapia. Portanto, era o pior que se podia ter. Hoje em dia não. Porquê? Porque existe uma terapia dirigida e as respostas são muito boas. As mulheres têm muito boa resposta a estas terapias. E o que é que acontece? Este receptor de membrana, existe uma subexpressão deste receptor que faz com que então as células estejam a proliferar mais e por isso é que existe então, são receptores de membrana, ou seja, eles estão localizados na membrana celular e eles vão estar então a subespécie, ou seja, há um maior número de receptores na membrana. Isto normalmente acontece é a mutação do cromossoma 17, portanto, pode-se fazer por imunohistoquímica ou por hibridação in situ, esta detecção, mas quando conseguimos ter certeza do que dá em imuno, não é necessário recorrer à hibridação. Só quando temos casos inequívocos, como aqui. Isto então, mais uma vez, vai dar esta indicação e as guidelines vão da avaliação do Colégio Americano de Patologistas. E como é que vamos fazer esta avaliação? Podemos ter três resultados possíveis. Podemos ter um resultado que é zero, ou seja, não temos zero células marcadas, é negativo. Um mais, ou seja, temos 30%, menos 30% das células marcadas sem membrana completa. Isto tem várias características que eu não quero que vocês saibam agora, vocês um dia vão ter que saber, não agora. Mas tem a ver com a porcentagem de células marcadas, se a membrana completa ou não marcada, e a intensidade, aqui vamos contar a intensidade. Mas pronto, menos 30% de células marcadas sem membrana completa é um mais. O inequívoco é que não tem membrana completa, ou pode ter menos 10% da membrana completa e uma marcação não tão intensa, e então não se consegue dar a certeza. E temos então o 3+, que será o positivo. Temos membrana completa e com uma grande intensidade. Só para vos mostrar ao microscópio como é que esta avaliação seria. Isto aqui é a 10, eu não pus aqui, devia ter posto 10 vezes, aqui é a grande ampliação e temos aqui esta zona castanha, ou seja, a membrana está incompleta. Isto aqui o azul é o núcleo e aqui este castanho está a marcar parte da membrana. Aqui de uma célula, aqui temos o núcleo, né? E aqui é parte da membrana da célula. Portanto, é uma marcação fraca, não completa, o mais é negativo. Esta mulher não vai responder à terapia. Aqui, 2+, já temos uma porcentagem de células maior, marcação, mas as células não estão, aqui eu devia ter uma avaliação maior. Mas aqui temos, parece que aqui é um conjunto de células, mas cada célula não tem a sua membrana completa. É um 2+. Como nós aqui na imuno não foi certo que se esta mulher vai receber a terapia ou não, se
se vai responder a esta terapia ou não. O que é que se faz? Nestes casos, manda-se a amostra para SIS, ou se o serviço fizer, faz no próprio serviço, vai ser hibridação in situ, vão então tentar detectar a mutação do cromossoma, vão fazer, pode ser por imunofluorescência ou em prazo, e vão ver os clusters para ver então se existe a subexpressão do gene, se o gene está então mutado, se existe então essa mutação. Ou então três mais em imunohistoquímica, que é evidente até em pequena ampliação, temos a membrana completa e com grande intensidade. Estas mulheres vão responder então à terapia, têm um bom prognóstico hoje em dia. Em relação, depois dos tipos, podemos ter então carcinoma ductal, invasivo, etc. E temos então os subtipos moleculares, dependendo então à classificação destes em relação à imunohistoquímica. Se são positivos para os setores hormonais, são positivos para o HER2 ou são triplo negativos. Hoje em dia o triplo negativo então é o pior, é o que tem o pior prognóstico porque não tem uma terapia dirigida. Eu não pus aqui, mas atualmente já existem outras terapias. Uma delas será a imunoterapia, que por meio de anticorpos também podemos detectar se existe então, se os tumores expressam ou não o PDL1, que é um receptor de membrana também, que vai, os tumores que o expressam, o que é que eles fazem? Eles vão enganar as natural killers e elas pensam, afinal pertence ao corpo. Assim, ele consegue se disfarçar, né? Ele testa assim um disfarce e o tumor engana então o nosso sistema imunitário. E se estes tumores expressarem então esse anticorpo, pode haver então uma imunoterapia dirigida, que vai fazer então com que o nosso sistema imunitário deixe de reconhecer aquelas células tumorais como próprias e reconhecê-las então como células malignas, e o nosso próprio sistema imunitário vai nos defender. Okay? Hoje em dia são terapias muito melhores do que as quimioterapias, que não mata só as células tumorais, também dá cabo das células saudáveis. Okay? Daí a importância de começarmos a fazer, de individualizar cada vez mais os tratamentos, cada doente é uma doente e cada tratamento dirigir mais. Pronto, sim, estou a falar muito, mas perceberam? Eu gosto muito destas coisas, por isso, e mama é dos meus temas preferidos. Destes casos, né, de imuno e etc. Podemos então, também temos dentro da imuno, vamos ter então o KI67, que é então uma proteína nuclear associada à proliferação celular. Vamos então associar a sua expressão com a progressão ou comportamento do tumor. Se ela estiver pouco expressa, o tumor está ali um bocadinho a proliferar muito devagarinho, não é um tumor que seja muito ativo. Se estiver subexpressa, ou se estiver muito expressa, quer dizer que o tumor está a proliferar e está a crescer, está a desenvolver e pode estar a invadir muito rapidamente. Portanto, temos aqui um KI67 entre os 20% e 30%, aqui pode-se dizer que é pouco proliferativo, e aqui nos 80%, ou seja, o tumor está a proliferar muito rapidamente. Okay? É sempre aqui, então, os pontinhos castanhos será então a marcação nuclear, como é a proliferação é um marcador nuclear, e aqui vê-se que as células não estão todas a expressar o KI67. Ok? Pronto, vamos começar na macroscopia, ou preferem deixar a parte da macroscopia para quinta-feira que vem? Sim? É excesso de informação. Eu sinto-se também aqui, já pus a sexta, não é? Qualquer dúvida, qualquer coisa que não fique claro, digam também. Eu preciso que vocês me deem feedback para poder melhorar também a maneira como transmito as coisas. Eu sei que é um bocadinho frustrante às vezes, eu ando aqui sempre assim com os não, mas quando são para o laboratório eu vou explicar isso. Depois eu